12 de fevereiro de 2009. Nos arredores de Buffalo, Nova York. Trem de pouso. Localizador ativo. Trem de pouso. Jesus Cristo! O avião entrou em stall aerodinâmico e não se recuperou. Foi uma das cenas mais horríveis e desagradáveis que já vi. A queda do voo 3407 da Continental Connection seria um dos acidentes mais importantes investigados pelo Conselho Nacional em décadas e levaria um pai enlutado a lutar por mudanças nas leis que regem as pequenas companhias aéreas. Estou focado e determinado a mudar o que existe e não ter outro pai sentado aqui. Mayday, Mayday! Mayday, desastre aéreo. Isso é uma história real. Baseia-se em relatórios oficiais e relatos de testemunhas oculares. Morto de cansaço. – 12 de fevereiro de 2009. O voo 3407 da Continental Connection, operado pela Colgan Air, está a caminho de Newark, Nova Jersey, para Buffalo, Nova York. Foi um voo movimentado para o capitão Marvin Henslow. Ele está orientando uma nova primeira oficial, Rebecca Shaw, ex-instrutora de voo de Seattle. Saúde. Shaw está na companhia aérea há pouco mais de um ano. Ela deve decidir se agora quer se tornar capitã. Não sei o que fazer com o upgrade. Depende de onde morar. Pensa assim. Se você ficou na fila, obviamente você não está se tornando capitã, certo? Certo. Mas pode ter uma melhor qualidade de vida, comprar uma casa, ter um cronograma. Shaw treinou para ser a primeira oficial no avião que estão pilotando agora. Um Bombardier Q400 fabricado no Canadá. É um turbocroft bimotor popular entre as companhias aéreas regionais. Os 45 passageiros tiveram uma longa noite. O avião deles ficou parado por 2 horas em Newark. Um atraso consideravelmente maior do que sua viagem. O voo 3407 está indo para noroeste, sobre o norte do estado de Nova York. A viagem dura apenas 53 minutos. A visibilidade é ruim e há uma previsão de neve e ventos moderados em Buffalo. Um pouco de água, por favor. Elise Kausner é estudante da Faculdade de Direito Florida Coastal em Jacksonville. Ela está indo visitar sua família em Buffalo. Ela tinha 5 sobrinhas e sobrinhos na época, e eles tinham um almoço na escola das crianças com 2 sobrinhos, e ambos queriam que a tia Ellie fosse sua convidada. Qualquer desculpa para vir para casa, ela vinha para casa. Ela falou com todos nós em Newark. Oi, Ela nos ligou da sala de espera. já passaram mais de 2 horas. Ela estava irritada por causa do atraso. Aqui é a primeira oficial falando da cabine de comando. Parece que estamos a cerca de 10, talvez 15 minutos de Buffalo. O tempo em Buffalo está bastante nublado. Está nevando um pouco. Permaneçam em seus assentos para que os comissários de bordo possam preparar a cabine para a chegada. Obrigada. Colgan 3407. Desce e mantenha 2.300. Certo, descemos para 2.300. Colgan 3407. Vamos fazer o checklist de descida. Podemos fazer o checklist de aproximação também. Certo. Bug pronto. Pronto. Flaps de pouso GPWS selecionados em 15 graus. Os pilotos examinam uma lista para o avião continuar sua aproximação de pouso. Pressão desligada. Os passageiros já podem vislumbrar as luzes dos subúrbios de Buffalo. O Clarence Center está no caminho de aproximação para pouso de aeronaves no aeroporto de Buffalo.
Trem de pouso. Localizador ativo. Trem de pouso. Tudo bem, Flaps 15. Estender os flaps fornece mais sustentação, permitindo que o avião diminua até sua velocidade final de aproximação. Jesus Cristo. De repente, a coluna de controle começa a tremer. O Q-400 está saindo do controle. O capitão Henslow se esforça para manter seu avião voando. Mas ele parece ter vontade própria. Vamos lá. Ele não sobe. Vamos. Droga. Vamos cair. O avião cai sobre uma casa em Long Street, número 6038. No controle de tráfego aéreo em Buffalo, o voo 3407 desaparece do radar. Verifique o Colgan ali e veja onde está. Qual a identificação dele? Colgan 3407. Não achei. Vê alguma coisa lá fora? Nada. Certo. Chame os bombeiros. Nunca esquecerei as palavras do rádio. Acidente de avião, casa em chamas. Imediatamente, calcei os sapatos e vesti o casaco, entrei na caminhonete e comecei a descer a rua. Os bombeiros não precisam ir muito longe. Long Street, número 6038. Casa da família Volinsky, fica a menos de um quarteirão da estação Clarence Center. Quando virei em direção à vila, a vila inteira estava iluminada. Dava para ver a fumaça, dava para ver as chamas. Karen Volinsky e sua filha conseguem sair de casa vivas. Mas seu marido Douglas é morto. Minha reação inicial foi que não havia como alguém ter escapado. Mas os socorristas informaram que havia 2 pessoas e que estavam sendo levadas para o hospital. E eu perguntei, bem, que bombeiros são esses? E eles disseram, não são bombeiros, chefe, são sobreviventes da casa. Na verdade, tive que ir fisicamente até a ambulância e olhar dentro dela para acreditar. Os bombeiros nunca viram um incêndio como esse. Sabe quando você fica a 1,5 metros de uma fogueira e não aguenta o calor? Era assim que a gente estava se sentindo a 30 metros de distância. A altura era simplesmente inacreditável, obviamente por causa do combustível que provavelmente foi adicionado. E a área dos destroços era muito grande. Foi uma visão muito horrível. Moramos na cidade onde o avião caiu. Meu filho estava voltando para casa depois de um jogo de futebol e passou bem perto do avião que caiu, me ligou e disse, tem um avião caído em Clarence. Nunca passou pela nossa cabeça que era o avião da Ellie. O voo 3407 caiu a 8 quilômetros do aeroporto de Buffalo. Todos os 49 passageiros e tripulantes estão mortos, incluindo o capitão Marvin Henslow e a primeira oficial Rebecca Shaw. Mas muitas outras pessoas poderiam facilmente ter sido mortas. Você imagina uma casa e vê um avião em cima dela. Não há mais casa, não há mais avião, apenas a cauda. Você se pergunta, como, pelo amor de Deus, isso aconteceu? E não destruiu o quarteirão todo. Na próxima ligação do meu filho, ele disse que na verdade era o avião da Ellie e disse, pai, não há sobreviventes. Nesse momento, minha esposa deu um grito e caiu no chão. Ele disse que nunca tinha ouvido sua mãe fazer um som daquele e espero que nunca mais ouça. Foi então que soubemos que ela havia morrido, e isso provavelmente aconteceu 45 minutos depois do acidente.
A cena pela manhã é de total devastação. Clint Cruikshanks, Conselho Nacional de Segurança. Posso começar? Clint Cruikshanks é um dos primeiros investigadores do caso. Quando chegamos ao local, o incêndio ainda estava queimando. Descobrimos que era um cano de gás que havia sido rompido na casa. Os bombeiros apagavam o fogo e ele se reacendia a cada 2 minutos. Foi uma das cenas mais horríveis e desagradáveis que eu acho que já vi. O voo 3407 pode ter sido um avião pequeno, mas é o pior acidente nos Estados Unidos em mais de 7 anos. Ele se tornará uma das investigações mais importantes do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. O incêndio no local do acidente do voo 3407 continua queimando, impedindo que os investigadores examinem os destroços. Vamos vasculhar ali. O avião colidiu com uma casa e queimou durante toda a noite, de modo que todos os destroços estavam basicamente dentro da casa. Nossa preocupação é que estamos perdendo evidências. Elas são perecíveis e, se não conseguirmos entrar lá e apagar o fogo, não poderemos talvez obter provas que possam nos ajudar durante a investigação. Clint Cruikshanks precisa recuperar urgentemente os gravadores de voo da caixa preta, que podem conter pistas valiosas sobre o acidente. Sabíamos que os gravadores estavam na parte traseira do avião. Normalmente, os investigadores não chegam perto de um local de acidente que ainda está em chamas. Mas se as caixas pretas não puderem ser resgatadas, talvez nunca descubram que derrubou o voo 3407. Começamos a procurar e a vasculhar os destroços e descobrimos onde elas estavam. Provavelmente está aqui. O painel de acesso está do outro lado, portanto, teremos de abrir um buraco bem aqui, certo? O Corpo de Bombeiros providenciou uma serra de corte. Conseguimos fazer um buraco na lateral da fuselagem. Para entrar, pegar os gravadores e puxá-los para fora. Muito bem, acho que deu certo. Para imenso alívio de todos, os gravadores não estão danificados. Depois que tiramos os gravadores do avião, nós os colocamos em um jato e eles foram levados de volta para Washington, D.C., para nossa sede. Agora, os investigadores enfrentam um novo obstáculo. O pouco que resta da aeronave está irremediavelmente misturado com restos humanos e detritos da casa. Tudo queimou e se acomodou no porão, então tínhamos provavelmente 3 metros de detritos que tivemos que escavar para recuperar todo o avião. As autoridades se perguntam como podem salvar qualquer evidência útil desse caos. Eles recebem ajuda inestimável de uma fonte em comum. Um grupo de estudantes aprendendo a processar cenas de crimes é contratado para separar os restos humanos do resto dos escombros. Eles eram alunos de uma faculdade local, estudantes de antropologia forense, e foi uma boa experiência para cavar em destroços como esses e procurar restos humanos. Trem de pouso ali, por favor. É um trabalho sujo e minucioso, mas libera os investigadores para se concentrarem nas ruínas da aeronave. Estávamos agachados, com vassouras e pequenas pás, retirando os destroços, identificando-os como destroços da casa ou do avião e colocando-os em pilhas diferentes. A primeira pergunta para mim, como engenheiro de estruturas, é descobrir se o avião inteiro chegou ao local do acidente. Os destroços são cuidadosamente estudados, para determinar se os 4 cantos, o nariz, a cauda e as 2 pontas das asas do avião estão presentes. Se encontrarmos todos os 4 cantos do avião, então saberemos que não houve uma separação durante o voo. Não havia nada que tivesse saído do avião durante o voo que pudesse ter causado o acidente. Uma asa foi consumida pelo fogo. A outra está despedaçada. Ei, dê uma olhada nisso. Mas os investigadores estão gradualmente encontrando o que estavam procurando. É o último pedaço. Foi só depois de vários dias de investigação, quando estávamos raspando alguns dos destroços, que realmente encontramos evidências da asa esquerda e do nariz. Os investigadores agora têm todas as peças necessárias para concluir que o avião inteiro está no local do acidente. O que causou o desastre não foi o resultado de uma desintegração no voo.
A tragédia do voo 3407 está sendo intensamente investigada nos escritórios do Conselho de Segurança em Washington. As autoridades lá tentam determinar se algum tipo de mau funcionamento causou o acidente. Nesse acidente específico, sabemos que se trata de um acidente de pouso, portanto, queremos verificar o desempenho da aeronave e a continuidade do controle de voo. Grande parte dessa responsabilidade recai sobre Scott Warren. Minha função na investigação era ser o presidente do grupo de sistemas do Conselho de Segurança. Portanto, eu estava encarregado de analisar todos os sistemas da aeronave. Warren analisa o gravador de voz da cabine de comando da aeronave, ou CVR, para determinar se houve algum indício de problema na cabine de comando. Preparem-se para a chegada. Obrigada. Isso é gelo no para-brisa? Ele descobre que 6 minutos antes do acidente, a tripulação do voo 3407 havia notado um acúmulo de gelo na aeronave. Tem do seu lado? Vê aí. Ah, sim. Nossa, é muito gelo. O gelo pode ser uma ameaça mortal para qualquer avião. Se uma aeronave tiver gelo, ela terá mais resistência e precisará de mais potência para manter a velocidade no ar. É o máximo que vi nas bordas dianteiras em muito tempo. Até um ano atrás, Rebecca Shaw não tinha experiência com gelo em uma aeronave. Eu nunca tinha visto condições de gelo. Nunca descongelei, nunca experienciei nada disso. Quando o gelo se acumula em uma asa, ele adiciona peso ao avião, mas o mais importante, muda a forma da asa. E, claro, é a forma curva da asa que realmente cria a sustentação. Portanto, ao alterar as características de sustentação do avião, ele fica menos capaz de voar. Eu teria me assustado. Eu teria visto esse gelo e pensado: ai, meu Deus, vamos cair. Observar que havia gelo no avião era algo importante a se fazer. Mas então seria importante dar meia volta e verificar se seu equipamento anti-gelo e descongelamento estava ligado. E não havia indicação no gravador de voz de que eles realmente verificaram novamente. O CVR revela que apenas alguns minutos depois que a tripulação detectou o gelo, um dispositivo chamado vibrador de manche disparou. Era um aviso de que o avião estava prestes a perder sustentação. Ia literalmente cair do céu. Pouco depois, a aeronave fez exatamente isso. Sabemos que havia condições de congelamento, a única questão era se elas eram ruins o suficiente para induzir o avião a falhar. Gelo agora é o principal suspeito da queda do voo 3407. Se for gelo, vamos provar. Todos nós estávamos convencidos de que tivemos um acidente com gelo. A gente falou, sim, é um acidente com gelo. Só temos de nos certificar de que procuramos esses poucos aspectos fundamentais do gelo, verificá-los e pronto. Mas alguns familiares das vítimas estão menos convencidos. Nosso pensamento inicial era que se tratava de um incidente relacionado ao gelo, que foi uma noite gelada que derrubou o avião. E quando começamos a conversar com pessoas que conheciam viagens aéreas, que eram pilotos, elas olharam com certa desconfiança e disseram: não me parece, isso não faz sentido. Alguns investigadores compartilham essa suspeita. Scott Warren sabe que um avião como o Q-400 tem um sofisticado sistema de degelo. Ele foi projetado para evitar que o gelo se acumulasse nas asas e em outras partes críticas da aeronave. Para evitar que o gelo se acumule, o avião tem bexigas de borracha na parte frontal das asas, chamadas de botas de degelo. Uma série de válvulas usa o ar dos motores para inflar as botas e quebrar o gelo da asa. Essas botas são projetadas para inflar periodicamente, e essa inflação quebra o gelo acumulado nas bordas dianteiras. Warren agora se pergunta se a tripulação do voo 3407 realmente ligou o equipamento de degelo. Ele estuda os dados da outra caixa preta do avião, o gravador de dados de voo, ou FDR. Ele rastreia o funcionamento de sistemas cruciais da aeronave, incluindo o mecanismo de degelo. Sabemos pelos dados do FDR que o sistema de degelo foi ativado pela tripulação. E ele estava ligado durante a maior parte do voo e, certamente, no final do voo, foi registrado na posição ligada. Mas agora Warren precisa descobrir se o dispositivo estava realmente funcionando. Só o fato de os dados registrarem que o sistema estava ligado já é um começo. Mas você não pode necessariamente acreditar nessa única informação.
A única maneira de saber é encontrar o que resta do sistema de degelo do avião e determinar se ele estava ativo quando a aeronave caiu. A equipe de Clint Cruikshank procura um componente crucial do sistema, as válvulas. Com licença. Olhem aqui. Para as válvulas de degelo, dissemos, é assim que se parecem, procurem algo assim. Se encontrarmos essas válvulas, poderemos testá-las e ver se estão funcionando corretamente. As válvulas eram muito importantes, pois são o componente-chave que movimenta o ar dos motores, de onde se origina o ar de sangria para o sistema de degelo. Muito bem, faltam mais 5. Cinco das 6 válvulas de degelo do avião acabaram sendo recuperadas. Algumas estavam muito queimadas, outras estavam em bom estado. Pegamos essas válvulas e realizamos todos os testes que julgamos adequados para o nível de dano. Analisamos o nível de condutividade elétrica e os testes de pressão. Analisamos uma grande variedade de coisas, dependendo da condição da própria válvula. E pelo que pudemos perceber, todas as válvulas estavam funcionando corretamente. Isso é gelo no para-brisa? Tem do meu lado. Agora os investigadores têm que considerar a possibilidade É bastante gelo. que havia tanto gelo nas asas que o sistema de degelo não conseguiu se livrar dele rápido o suficiente. Ah, sim, é o máximo que vi nas bordas dianteiras em muito tempo. Isso já aconteceu antes. Em Roselaus, Indiana, um avião de passageiros construído na França caiu em 1994, depois de sofrer um acúmulo catastrófico de gelo na asa. Ao analisar a potência necessária para que o avião mantivesse a velocidade no ar, os investigadores chegaram a uma conclusão surpreendente. Basicamente, a aeronave estava voando como se tivesse uma quantidade relativamente pequena de gelo sobre ela, muito controlável. Tá normal. Não estava sobrecarregado, não era excessivo. Se o gelo não derrubou o avião, algo mais deve ter causado a perda de sustentação. Warren estuda o manual de operação do Q-400 para saber a velocidade de stall do avião. A velocidade na qual ele não consegue mais gerar sustentação suficiente para permanecer no ar. Ele descobre que, nas condições em que o voo 3407 estava voando, essa velocidade é de aproximadamente 111 nós. Ele agora compara a velocidade de stall do avião com sua velocidade real no ar imediatamente antes de o aviso de stall disparar. 131 nós. Bem acima da zona de perigo. Flaps 15. Quando o vibrador de manche disparou. Jesus Cristo! Eles não estavam necessariamente no limite de um stall. Eles ainda estavam a cerca de 20 nós do stall. Essa nova revelação aprofunda o mistério do voo 3407. Se não estava em stall, por que caiu do céu? Os investigadores voltam sua atenção para os segundos críticos antes de o voo 3407 ficar fora de controle. Eles procuram pistas que possam explicar por que o aviso de stall disparou quando a aeronave estava voando bem dentro de suas margens de segurança. Eles descobrem que esse avião tem um recurso exclusivo conhecido como interruptor de velocidade de referência. Ele controla a sensibilidade do aviso de stall do avião. Muito poucos aviões, na minha experiência, têm esse interruptor. Este avião é o único que conheço que tem um interruptor real no painel superior. Foi projetado pelo fabricante para ser um recurso extra de segurança. Velocidade de referência variável. Os pilotos devem ligar o interruptor de velocidade de referência quando estiverem voando em condições de gelo. Provavelmente vão pegar um pouco de gelo. Quando na posição de aumento, ele lembra aos pilotos que devem voar mais rápido para neutralizar qualquer efeito de arrasto que o gelo possa ter sobre a aeronave.
Quando você está em condições de congelamento e o gelo se acumula na asa, isso pode fazer com que a velocidade stall aumente, portanto, esse interruptor de velocidade de referência faz com que o aviso seja acionado mais cedo ou em uma velocidade mais alta. Basicamente, esse interruptor altera as configurações do gatilho do vibrador de marcha. Então, perguntamos ao fabricante como esse interruptor funciona. E descobrimos que isso fazia parte da descrição do sistema que as equipes receberam quando passaram pelo treinamento, mas não receberam muito treinamento sobre como lidar com esse interruptor. Parecia muito simples para se preocupar. Os investigadores precisam saber se a tripulação do voo 3407 havia ligado o interruptor de velocidade de referência, acionando o vibrador de manche em uma velocidade maior que o normal. O gravador de dados de voo não mostra se o interruptor estava ligado. Os investigadores precisam encontrar outra maneira de determinar sua posição no momento do acidente. É o Clint. Clint Cruikshanks recebeu uma nova prioridade. Vou ver se acha. Recuperar o painel de proteção contra gelo da cabine de comando do Q400, onde está alojado o interruptor de velocidade de referência. Como o painel ficava na cabine de comando, encontrá-lo é um desafio. A maioria da parte dianteira do avião foi consumida pelo fogo e, portanto, não encontramos nada, exceto pequenas bolas de alumínio derretida, pequenos feixes de fios e muitas cinzas. Mas depois de uma extensa busca, Cruikshanks descobre que o painel de proteção contra gelo é uma das poucas peças da cabine de comando que sobreviveu. Achei. No entanto, os botões e interruptores mal podem ser reconhecidos. Cruikshanks examina o painel para verificar a posição do interruptor de velocidade de referência. Ele foi ajustado para ativar avisos de stall em velocidades mais altas do que o normal. Encontramos o interruptor de velocidade de referência nos destroços e ele estava na posição aumentada. Essa descoberta apenas levanta mais questões. O gravador de voz da cabine de comando indica que, quando Henslow estava começando sua descida em Buffalo, ele ordenou que seu avião voasse na velocidade normal de aproximação. Mas o que é estranho é que, com o interruptor da velocidade de referência ligado, na verdade, ele deveria estar voando mais rápido. Pois é isso que o interruptor o lembraria de fazer. Então, por que não estava? O computador do avião avisou a tripulação para voar mais rápido, de acordo com as configurações que tinham feito, exibindo um conjunto de barras vermelhas no indicador de velocidade do ar. Uma qualidade de vida melhor. Essas barras servem para alertar os pilotos de que a ativação do sistema de vibração do manche é iminente. Se você estiver olhando para o indicador de velocidade, deve estar ciente de que está perdendo velocidade e o aviso de stall pode acender. Jesus Cristo! Parece que Henslow e Shaw foram pegos de surpresa. Ainda assim, eles poderiam facilmente ter corrigido a situação. Depois que o vibrador de manche foi ativado, eles poderiam ter desligado o interruptor ou poderiam ter abaixado o nariz e aumentado a velocidade. Está claro para os investigadores que o voo 3407 não corria o risco de estolar quando o vibrador de manche disparou. Agora eles precisam saber exatamente o que aconteceu depois que o aviso de stall foi ativado. Uma simulação animada do acidente foi construída, com base nas informações dos gravadores de voo. Veja o que acontece logo após o acionamento do vibrador de manche. Ilustra que logo após o acionamento do vibrador de manche, o avião repentinamente subiu. Essa ação reduziu drasticamente a velocidade da aeronave e, nesse momento, ela entrou em stall. Essencialmente, o avião entrou em stall aerodinâmico, do qual não conseguiu se recuperar. Ele inclinou-se para frente e caiu. Os investigadores estão perplexos. O voo 3407 não estava em stall quando o vibrador de manche disparou. Mas alguns segundos depois, estava. Todas as ações da tripulação durante esse breve período exigem agora um exame minucioso. O que eles fizeram? É um mistério. Como uma tripulação de voo treinada poderia pegar um avião que não estava em stall e, em questão de segundos, fazê-lo cair do céu? Sempre que tem um stall aparente sem motivo aparente, é um mistério. Você esperaria que nenhuma tripulação causasse uma perda de sustentação num avião comercial. Então a pergunta é por quê? O foco da investigação agora muda do avião para a tripulação. Especificamente sobre os movimentos que eles fizeram durante os segundos críticos após o aviso de stall ter soado.
Queríamos ver se a forma como eles pilotavam o avião era a forma como foram treinados de acordo com os procedimentos operacionais padrão que são retratados em seus manuais de voo. O gravador de dados de voo retém informações de mais de 1000 aspectos diferentes das operações de voo do Q400. Desde a velocidade do ar e a altitude até a posição dos pedais do leme e dos aceleradores. Ele também registra os movimentos do controle de voo mais crítico, a coluna de controle. Os pilotos usam a coluna de controle para alterar a posição dos elevadores e ailerons, que controlam a direção do avião. O gravador de dados de voo armazena informações não apenas sobre a posição da coluna de controle, mas também a quantidade de força aplicada a ela. O FDR registra quais eram as posições de controle. Ele tem sensores embutidos na coluna de controle e na roda de controle. O que Scott Warren descobre ao analisar a posição da coluna de controle é impressionante. Em resposta ao vibrador de manche, o capitão Henslow deveria ter empurrado a coluna para frente para baixar o nariz e ganhar velocidade. Mas por algum motivo, ele fez exatamente o oposto. Descobrimos que, em vez de empurrar, que é a resposta normal ao acionamento do alerta de vibração do manche, a tripulação estava, na verdade, puxando os comandos para trás. Isso teve o efeito de puxar o nariz para cima, fazendo com que a velocidade do ar caísse e levando a aeronave a um verdadeiro stall. Aparentemente, o capitão Henslow havia manejado mal uma das manobras de pilotagem mais elementares. Como se recuperar de um stall. Acima de tudo, é necessário ganhar velocidade no ar para sair do vermelho. O procedimento de recuperação é bastante simples e direto. Isso requer empurrar os controles para frente e adicionar potência total, a qualquer momento. Se o capitão tivesse empurrado os controles de voo, ele tinha uma chance razoavelmente boa de se recuperar rapidamente. Com base em tudo que obtivemos, aquela perda de sustentação era recuperável em vários níveis. Não havia motivo para aquele avião cair. Os investigadores também descobriram que o primeiro oficial Shaw, ao tentar ajudar Henslow a lidar com a crise, inadvertidamente piorou as coisas. Levantei os flaps. Ela retraiu os flaps, reduzindo a quantidade de sustentação enquanto o avião lutava para se manter no ar. Se a primeira oficial tivesse dito, você está em stall, aumente a potência, incline o nariz, o avião teria se recuperado. Do ponto de vista humano, é triste reconhecer que esse tipo de coisa aconteceu e a tragédia que resultou disso. Concluiu-se que o fato de o capitão Henslow não ter respondido adequadamente ao aviso de perda de sustentação foi a principal causa da queda do voo 3407. Como a questão agora é um erro do piloto e não uma falha mecânica, o investigador de desempenho humano Evan Burney é trazido a bordo. Sua primeira pergunta é: por que Henslow ou Shaw não notaram que a velocidade do ar estava muito baixa para as condições de gelo? Nesse caso, podemos considerar o fato de que havia indícios claros e evidentes da deterioração da velocidade do ar que não foram considerados pelo capitão. Burney ouve a gravação da voz da cabine de comando para tentar entender o que pode ter levado a esse descuido. Você pode estar em casa com seu marido cuidando disso. Ele descobre que a tripulação estava conversando durante todo o voo. A conversa continuou durante a aproximação para o pouso. Isso é uma violação de uma regra conhecida como cabine estéreo, que proíbe conversas não essenciais durante as fases críticas do voo. Vai receber um upgrade em 6 meses. Em poucas palavras, é proibido conversas que não estejam relacionadas à operação do voo. Vamos fazer o checklist de descida? Podemos fazer o checklist de aproximação também. Certo. Bug pronto? Byrne também descobre que, por causa das conversas na cabine, a tripulação realizou checklists e briefings importantes com atraso. Pressão hidráulica. Distraída, a tripulação provavelmente não viu a barra vermelha que indicava que eles estavam voando muito devagar para as condições para as quais o avião havia sido configurado. Checklist completo. Quando as equipes se desviam dos procedimentos operacionais padrão e realizam checklists com atraso ou não fazem as chamadas necessárias, elas se tornam mais vulneráveis a erros sutis que podem cometer inadvertidamente, que podem causar espanto e surpresa ou eventos imprevistos aos quais precisam responder. As evidências são inequívocas. A tripulação do voo 3407 estava muito distraída durante toda a aproximação.
E quando fiz a entrevista, eles disseram, vai receber um upgrade em 6 meses. Eles haviam se esquecido de um ajuste importante que haviam feito e que exigia que voassem mais rápido do que o normal. Não perceberam as indicações de que estavam voando muito devagar para as condições de formação de gelo. Depois, o capitão Henslow reagiu incorretamente a um aviso de stall, o que selou o destino do avião. Evan Bunny se pergunta: o que poderia ter levado uma tripulação treinada de uma companhia aérea a cometer tais erros? Ele encontra uma pista na gravação de voz da cabine de comando. Desculpe. A tripulação estava mostrando sinais de cansaço. Será que Henslow e Shaw estavam cansados demais para trabalhar com eficiência na cabine de comando? É uma pergunta difícil. Para respondê-la, será necessário rastrear seus movimentos durante as 72 horas que antecederam o acidente. É um trabalho básico de detetive na investigação, em que estamos tentando coletar o máximo de fatos possível. Bernie entrevista as famílias dos pilotos. Posso falar com a senhora Henslow? Ele estuda as contas de celular dos pilotos e os registros de mensagens de texto. Ele pesquisa o sistema de computador da companhia aérea para determinar quando a tripulação o usou para verificar seus horários. Ele precisa rastrear cada movimento deles. E a que horas Rebecca saiu de casa? Conversamos com colegas ou outros pilotos, verificamos aviadores, instrutores e perguntamos a todas essas pessoas sobre os pilotos, sobre suas atividades recentes. Ele descobre que nenhum dos pilotos morava perto de Newark. E que eles não podiam se dar ao luxo de ficar em hotéis com seus salários. O capitão Henslow ganhava $60 mil por ano na Colgan Air. A primeira oficial Shaw recebia menos de $16 mil por ano, substancialmente menos do que um motorista de ônibus comum. Como resultado, ambos os pilotos tinham que fazer longos deslocamentos pelo país até Newark. O capitão Henslow, de sua casa na Flórida, e Rebecca Shaw, de Seattle, Washington. Na verdade, Shaw havia viajado a noite toda de Seattle em um voo de carga que fazia conexão em Memphis. O capitão Henslow passou a noite na sala de espera da tripulação da companhia aérea no aeroporto de Newark, depois de já ter trabalhado 2 dias. Ele foi visto dormindo em um sofá na sala de espera. Isso era contra as regras da empresa, mas os pilotos que não podiam pagar por estadia perto do aeroporto faziam isso mesmo assim. Os registros mostram que às 3h10 da manhã do acidente, Henslow estava acordado. Ele verificou sua agenda de trabalho na rede de computadores da companhia aérea. Próxima parada, Buffalo. Às 7h29 da manhã, Rebecca Shaw enviou uma mensagem de texto para o marido, dizendo que havia chegado bem em Newark. Oi, querida, sou eu. Os registros telefônicos indicam que no final da manhã o capitão Henslow falou ao telefone várias vezes. Mas Rebecca Shaw foi notada tirando um cochilo, recuperando o descanso que havia perdido ao voar na noite anterior. Não é muito tempo de sono. Concluímos por fim que era provável que ambos os tripulantes estivessem apresentando algum tipo de fadiga no momento do acidente. O trabalho dela era observar a velocidade do ar. A função dela era observar o painel de instrumentos. Em minha opinião, ela estava tão cansada que não conseguia reagir. E o piloto? Ele não tinha condições. Ele não deveria estar pilotando um avião. A revelação leva John Kausner a se tornar um defensor ferrenho de mudanças no setor. Ele conscientiza tanto os legisladores quanto o público sobre a necessidade de aprimorar as normas que regem os pilotos das companhias aéreas regionais. Nós apoiamos as famílias 3407 que estão lutando pela segurança da aviação. E esses representantes do Congresso e Senado fizeram isso por nós. Ele leva a sua luta até Washington, D.C. Precisávamos fazer alguma coisa. Então começamos a fazer lobby em Washington semanalmente ou a cada 2 semanas. Fizemos inúmeras viagens até lá. E imediatamente as famílias se uniram. Todos nós participamos das audiências e começamos a dizer, isso é o que podemos fazer. A queda do voo 3407 chamou a atenção do mundo para um problema crescente de segurança. Os parentes dos que morreram
ajudarão a eliminar essa ameaça. O acidente com o voo 3407 expôs falhas abrangentes nos regulamentos que regem as companhias aéreas regionais. Essas companhias aéreas menores agora representam metade de todos os voos diários de passageiros nos Estados Unidos. Seus pilotos são geralmente mais jovens, menos experientes, ganham menos e trabalham muitas horas. Seus níveis de segurança são muito diferentes dos das grandes empresas. Elas têm um limite muito mais baixo em termos de treinamento e habilidade. E remuneração, obviamente, para que não consigam atrair um piloto mais qualificado. Há salários muito baixos, condições de trabalho muito difíceis. E parece que não atraímos o mesmo nível de candidatos que costumávamos atrair. Algumas companhias aéreas regionais entram em apuros e precisam contratar as primeiras pessoas que atinjam os mínimos. Nos Estados Unidos, dos 7 acidentes fatais envolvendo jatos de passageiros nos últimos 10 anos, 5 envolveram companhias aéreas regionais. Isso inclui o acidente do voo 5191 da Delta Connection em agosto de 2006, que matou 49 pessoas quando a tripulação decolou da pista errada. A campanha de John Kausner para mudar as leis que regem os pilotos deu resultado. Contamos com seu apoio, precisamos do seu apoio, vocês nos apoiaram e queremos agradecer a todos vocês. 1 ano e meio após o acidente, sob a pressão de Kausner e de outros familiares de vítimas, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que endurece as exigências de treinamento e obriga a Agência Reguladora de Aviação a elaborar novas regras sobre a fadiga dos pilotos. Já estão sendo realizados estudos sobre o problema dos pilotos com excesso de cansaço. Na Universidade de Iowa, os pesquisadores estão desenvolvendo um sistema que poderia ajudar os pilotos a resistir à fadiga, manter-se engajados na tarefa crítica de voar e evitar futuras tragédias como a do voo 3407. Thomas Schnell é engenheiro de fatores humanos. Usamos uma série de sensores neurocognitivos e fisiológicos que aplicamos em sujeitos, pilotos que convidamos para nossos estudos. Ele está estudando como os pilotos se mantêm alertas na cabine de comando enquanto o sujeito de teste realiza uma viagem transcontinental em um simulador. Usando sensores, ele pode determinar o grau de alerta e envolvimento do piloto. A pesquisa pode levar ao desenvolvimento de detectores de fadiga em aviões. Estamos tentando prever o estado do piloto para que possamos ajustar algo na cabine de comando para evitar que o problema se agrave ou comece. Monitoramos a atividade cerebral, a atividade de movimento dos olhos, o coração, o eletrocardiograma, a respiração e outros parâmetros, em um esforço para descobrir qual é o estado do piloto ou da tripulação. Eles estão fatigados, sobrecarregados, desinteressados ou distraídos. Nesta seção, eles estavam realmente sonolentos, e pode ver que o gás ficou um pouco entediado. Schnell instrui o simulador de voo a acionar uma falha grave nos sistemas da cabine de comando. Não é bom, está tudo desligado. Os sistemas hidráulicos falharam, os flaps já eram. Aumenta o mapa de calor para que possamos ver qual era a atividade cerebral dele. Preparem-se para o impacto. Quando uma tripulação está cansada, o que você pode ver é que a reação dela aos eventos pode ficar mais lenta. Assim você verá erros sendo cometidos na cabine de comando. São exatamente esses tipos de erros cometidos por Henslow e Shaw, que acabaram derrubando o voo 3407 e matar 50 pessoas. É uma tragédia que não deveria ter acontecido, que era previsível, que podia ser evitada e que pode se repetir se não fizermos algo a respeito. Estou focado e determinado a mudar o que existe para não ter outro pai sentado aqui.